Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, a gente vai fazer uma relação entre alguns discursos determinantes relacionados a documentos oficiais que orientam o fazer do professor, o ser professor, e a relação disso com a identidade do professor de língua portuguesa. Para fazer essa apresentação, eu tomei como base o trabalho de Neluana Ferragini e Érica Silva, em que elas vão discutir o que é ser professor segundo as diretrizes curriculares nacionais para o curso de letras e os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento que orienta a prática do professor. E por que investigar documentos oficiais como esses para pensar a identidade do professor? As autoras vão trazer Foucault, né, e mencionar que o filósofo ele vai falar da ideia de dispersão de discursos. Os discursos estão dispersos e esses documentos oficiais representam essa dispersão. Eles categorizam, eles de alguma forma moldam a identidade que se tem dos sujeitos. Vamos começar então pelas diretrizes curriculares nacionais do curso de letras. É um documento que vai orientar exatamente quais os objetivos desse curso. O documento diz que o formando em letras, seja letras, literaturas, português ou línguas, ele tem que dominar a estrutura e o funcionamento, né, seja da língua materna ou das línguas estrangeiras também. Ele tem que entender que existem diferentes manifestações culturais, ele precisa perceber a importância das variedades linguísticas. E o que essa ideia de domínio da língua revela para a gente? As autoras trazem Pimenta na obra Didática e Interdisciplinaridade para comentar que essa visão de que os profissionais em letras eles têm que ter esse tipo de domínio, né, da língua materna ou estrangeira, não revela para a gente as condições de produção em que isso deve ser feito, o que pode acabar deixando de lado o aspecto político transformador que é ensinar. Segundo as autoras, isso pode impedir que os alunos adquiram uma consciência do poder que o conhecimento tem, né, para produzir material social, cultural. As diretrizes curriculares nacionais vão ainda trazer algumas visões sobre a relação entre prática e estudo. O documento vai dizer que é muito importante refletir teoricamente sobre a linguagem, é preciso usar novas tecnologias. O que isso revela para a gente? Revela que o professor ele precisa estar ali na ordem da inovação, né? O documento diz também que o profissional em letras tem que estar em formação contínua, o que de alguma forma vai ao encontro do que pensa Paulo Freire, segundo o que colocam as autoras, né, que menciona ali que o professor é esse profissional que precisa estar em constante capacitação, numa espécie de aprendizagem ininterrupta. E em relação às competências teóricas que esses profissionais precisam ter, as diretrizes curriculares nacionais dizem que é preciso que o formado em letras ele saiba dominar conhecimentos linguísticos e literários. O que isso revela para a gente? Bem, o documento, segundo as autoras, não traz ali um detalhamento, então isso pode fazer com que a gente se direcione para uma visão mais positivista, mais tecnicista, o que não é interessante, né? As autoras, inclusive, lembram o que Geraldi diz do perigo de transformar o docente num professor reprodutor de conhecimento. Outro aspecto que as autoras abordam também é como as diretrizes curriculares nacionais fazem a relação entre pesquisa, ensino e extensão. As autoras mencionam que o aluno formado em letras, a aluna formada em letras, deve se identificar com a pesquisa. Esses estudantes, né, devem entender que, a partir da teoria, a gente pode reconhecer, interpretar e transformar determinadas questões sociais. Em geral, esse documento revela que o perfil do profissional em letras deve levar em consideração a relação íntima com a pesquisa, né? A teoria e a prática devem estar ali vistas de uma forma integrada com responsabilidade social e ética.